Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Túlio aqui de novo e hoje para dar continuidade ao nosso assunto que é, no caso, medidas de centralidade. Na última aula nós falamos de média aritmética e média aritmética ponderada. Hoje nós vamos falar de duas outras e essa parte a gente encerra aqui, tá bom? Essa parte de medida de centralidade. Então, hoje, como vocês estão vendo aqui, nós vamos falar de moda e vamos falar também da mediana, tá certo? Então, a primeira coisa aqui, novamente, como sempre, a gente define o nosso objeto de estudo, a gente está definindo o que é uma moda. E a partir daí a gente dá um exemplo para que as ideias fiquem mais claras, tá certo? Então tá. Como a gente tem aqui, a moda é a medida de tendência central definida com o valor mais frequente de um grupo de valores observados, ou seja, bom, a gente tem uma sequência de dados, por exemplo, x1, x2, x3, x4, até o x10, por exemplo, e dentre todos esses dados observados, todos esses dados coletados, a gente vai observar o que ocorre com maior frequência, o que tem a maior quantidade dentre todos os dados colhidos. Então, nesse caso aqui, essa é uma até simples e ela tem uma particularidade. Eu vou mostrar isso para vocês. Olha só, vamos pegar um exemplo então. Em um grupo de casais com quantidade de filhos, bom, a gente tem um casal com um filho, outro casal com dois filhos, outro casal com dois filhos, outro com um, outro casal com três filhos e assim por diante, tá certo? Nós temos aqui 9 casais. O primeiro casal um filho e assim disposto como vocês conseguem ver. Olha só, a moda é o, o valor, o dado que ocorre com maior frequência entre todos esses aqui. Olha só, o 1, por exemplo, ocorre uma, duas vezes. O 2 ocorre uma, duas, três, quatro vezes. O 3, casais com 3 filhos, ocorre duas vezes. E o casais com 4 filhos ocorre apenas uma vez. Então, nesse caso, o dado que ocorre com maior frequência, ou seja, que apareceu mais vezes dentre todos os nossos dados coletados, é o 2, porque ele ocorre 4 vezes. Então, a moda desses dados, ou seja, é uma espécie de medida de centralidade, seria a moda, que nesse caso é igual a 2, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Olha só, agora tratando, esse aqui é um exemplo até que a gente usou para calcular uma outra medida anteriormente. Olha só, então aqui o que a gente tem são dados coletados em um período de tempo, de hora em hora, por exemplo, começou a ser coletado às 6 horas e terminou às 11. Então, para cada hora, ou seja, para 6, 7, 8, 9, 10 e 11, foi coletada uma, e está nessa sequência aqui. Então, a moda dessa sequência de dados é 15 graus. Por quê? 15 graus é o dado que aparece mais vezes. Nesse caso, aparece duas vezes. Aparece aqui às 7 horas e aparece aqui também às 8 horas, tá certo? Todos os outros dados ocorrem uma única vez. Então, a moda desse exemplo é 15 graus, tá bom? É bem simples, basta observar o dado que ocorre mais vezes. E nesse caso, é um caso particular onde sempre a moda, o resultado obtido, vai ser um dentre os dados coletados, tá bom? A gente observou que na média aritmética pode não acontecer isso, e na média ponderada também pode não ocorrer. A gente vai ver também na mediana, que a gente vai estudar logo adiante, que também nem sempre isso ocorre. Mas aqui na moda, isso sempre ocorre. Sempre, essa moda sempre será um dos dados escolhidos, tá bom? Vamos então para a mediana. É simples, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem a mediana definida por partes. Olha só, aqui a gente tem uma sequência de dados. E isso aqui para a gente está dizendo que os dados estão ordenados, quer dizer que estão numa ordem crescente. Nesse caso aqui, especificamente, está numa ordem crescente, mas ele também poderia estar numa ordem decrescente. Eu poderia começar aqui com xn, e depois vem com xn menos 1, xn menos 2, e vem até chegar no x1. Tá, vamos para um exemplo. Olha só, primeira coisa,
vamos para a definição primeiro, desculpa. Então, seja esses dados todos ordenados, ou seja, x1 menor ou igual que x2, menor ou igual que x3 e assim por diante, os n valores assumidos por uma variável quantitativa x, em um conjunto de observações. Então, a mediana é definida por isso aqui. Olha só, primeiro, se o n for ímpar, ou seja, a gente tiver uma quantidade ímpar de dados aqui, a expressão que a gente vai usar para calcular a mediana é essa daqui. Se essa quantidade de dados for par, ou seja, se o n for par, então a gente usa essa expressão aqui para calcular a mediana. Então, olha só. Isso daqui, ó, nada mais é do que o termo central. Se você dispor x1, x2, x3, tarará, tarará, você pega o termo, caso n seja ímpar, você vai pegar o termo que está lá no meio, o termo central, porque a gente vai ter uma quantidade par de um lado e uma quantidade par do outro. A gente pega o termo central e divide esse por 2. E divide, né, o valor total por 2. Ele vai ser o termo central. Então, essa será a nossa mediana. Nesse caso, quando a quantidade de termos é ímpar, basta que você olhe o termo central. Caso a quantidade de termos seja par, você vai pegar os dois centrais e dividir por 2. Você vai pegar o xn sobre 2 e o xn sobre 2 mais 1 sobre 2. Isso, soma os dois e divide. No caso, é a média aritmética dos dois termos centrais. Vamos para um exemplo. Olha só. Numa classe, foram computadas as faltas durante um período de 15 dias. Então, aqui nós temos 15 dias e o primeiro dia nós temos 3 faltas. No segundo dia, 5 faltas, 2 faltas, 0 faltas e assim por diante, até completar os 15 dias. Agora, olha só. Nós temos 15, né? Nesse caso, 15 é um número ímpar. A gente quer calcular a mediana dessas faltas agora. Então, a gente viu anteriormente que se a gente tem o número de termos, ou seja, o n sendo ímpar, basta que a gente olhe o termo central. Olha só, eu dispus aqui para vocês numa ordem, numa ordem crescente, porque aqui na definição, a primeira coisa que ele pede aqui é que os dados estejam ordenados, ou seja, numa ordem crescente ou numa ordem decrescente. Então, nesse caso, eu coloquei aqui para vocês os dados dispus numa ordem crescente e como a quantidade de termos é ímpar, ou seja, o n é 15, a gente pode olhar para o termo central. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores. Aqui do outro lado também eu tenho 7 valores. Então, o termo central nesse caso é o x8. Nesse caso aqui, ó, esse aqui é o x1, esse é o x2, esse é o x3, esse é o x4, x5, x6, x7, x8. O termo central, então, é o x8 e, nesse caso, o x8, como a gente está vendo aqui, vale 3, tá bom? Então, o termo que a gente estava procurando, ou seja, a mediana desse conjunto de dados é 3, tá? Vamos para um outro exemplo. Olha só, novamente aqui. Se você dispor todos esses dados aqui, ó, olha só, a gente tem esse exemplo, suponha que as idades de uma turma escolar sejam, nós temos 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16, 16, 14, 15, 16, 16 e 17. Então, nesse caso, nós temos que a nossa quantidade de dados obtidos são 12. Nós temos 12 alunos com algumas idades aí, entre 12 e 17 anos. E a gente quer calcular a mediana desses dados. Bom, nesse caso, nós temos uma quantidade de dados igual a 12. Nesse caso, é um número par. Então, pela definição da mediana, a gente vai usar essa expressão aqui. Então, colocando todos esses dados numa ordem crescente ou decrescente, você escolhe, não faz diferença, o resultado será o mesmo. E daí você vai utilizar essa expressão, porque é essa expressão na definição da mediana quando o n é par. Nesse caso, o n é 12.
Então, você pega a expressão e substitui o número n por 12, porque é a nossa quantidade de dados. Então, aqui a gente vai ficar com x12 sobre 2, x12 sobre 2 mais 1. Tá? Só substituir o valor de n aqui na expressão. Só substituir esse valor de n aqui, tá bom? Agora, olha só. 12 sobre 2 é igual a 6. Então, esse termo aqui, ó, é o x6. x12, 12 sobre 2, novamente é 6, mais 1, 7. Então, esse termo aqui, ó, é o nosso x7. Mas, olha só, agora você colocando isso daqui numa ordem crescente, você vai encontrar que o x6, esse valor aqui, ele vale 15, colocando numa ordem crescente. E o próximo termo, ou seja, o valor x7, ou seja, o sétimo dado da nossa coleta de todos os dados possíveis, vale 16. Coloque isso aqui numa ordem crescente e conta. Esse daqui você exclui, tá bom? Aqui, no caso, eu queria uma quantidade par para a gente ver uma quantidade par e uma quantidade ímpar no cálculo da mediana. E nesse caso, basta que você agora, encontrado esses dois dados, x6 e os x7, nesse caso, tire a média aritmética entre esses dois dados. Esse a gente viu que vale 15 e esse a gente viu que vale 16. Então, tira a média. A média aritmética nada mais é, soma os termos e divide pela quantidade de termos que você somou, tá bom? Nesse caso aqui nós estamos somando dois termos e por isso nós vamos dividir por 2. Agora, olha só. 15 mais 16 é igual a 31 sobre 2, que é 15,5. Nesse caso, de novo, você observa que o dado que a gente obteve aqui, o resultado, ou seja, a mediana, não coincide com nenhum dos dados escolhidos. Ou seja, aquela que a gente viu, que sempre o resultado coincide com um dos dados, é uma particularidade da moda, tá certo? Então, nesse caso aqui, não coincidiu. E essa daqui é a mediana. Então, nós fizemos tanto quando um caso quando o N, ou seja, o número de dados coletados é par, quanto o número de dados coletados ímpar, tá bom? A aula de hoje é isso. Essa aqui a gente finaliza a parte de medidas de centralidade, e na próxima aula nós vamos tratar das medidas de dispersão ou variância. A gente vai ver algo do tipo, tá bom? Tem um material com todas essas definições e alguns exemplos que eu vou postar agora no GR8, juntamente com esses slides, sem esses rabiscos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem esclarecer pelo nosso meio de comunicação, que é o WhatsApp, e também no fórum do GR8, tá bom? Bom, a aula e o recado de hoje era esse. Qualquer dúvida, podem me contatar a hora que for, tá bom? Vou estar respondendo assim que possível. E é isso. Espero que fiquem bem e até mais.